Então, nessa aulinha a gente vai fazer o personagem verdinho. Eu acho que o nome dele é Lagartixo. Vou dar uma confirmada, tá? Não deu pra mim fazer dar essa confirmação antes de começar a gravar. Mas vamos lá. Então, peguei aqui, ó, um pouco de massa verde. Ele é um pouco mais gordinho que os outros, né? Ela é bem mais magrinha e ele é um pouquinho mais gordinho. Então, peguei aqui a massa, já sovei. Vou fazer uma bolinha e alongar um pouquinho aqui essa bolinha. Vou colocar aqui em cima dele, pra mim ver se a largura tá boa. Vou afinar só mais um pouquinho. E aqui, ó, cheguei aqui na largura do corpinho dele. Então, vou trazer aqui pro lado. Vou pegar uma estequinha e vou medir a altura do corpo. Aqui, ó. Daqui pra cá, eu sei que vão ser as perninhas. E aqui é o corpinho dele. Então, a gente vai marcar aqui, ó, com os dedos suavizando como se fosse a barriguinha, ó. E aqui, a parte de cima, a gente também dá uma apertadinha pra fazer tanto a barriguinha quanto aqui a parte do ombro, né? Ele é mais quadradinho. Então, aqui, ó. Prontinho. Agora, eu vou dividir as perninhas. E as perninhas dele não são tão finas quanto as dos outros. Ela é mais gordinha. Então, a gente não puxa tanto, tá? É só... aqui, ó, mas dá uma enroladinha mesmo. Pra deixar ela assim, ó, mais gordinha. Então, ajeita aqui os cortes da tesoura, né? Vou voltar ele aqui. E agora, eu vou ver a altura que eu vou cortar. A gente tem que levar em consideração que ele tá com a perninha flexionada. Então, vou tirar aqui, ó, um pouquinho mais. Ajeitando aqui. E aqui no meio também, ó, abrindo um pouquinho. O pezinho dele também não é muito fininho quanto os outros. Eu tô fazendo a comparação dos outros aqui, porque se você ainda não viu, a gente tem aqui no canal tanto o Menino Gato quanto a Corujita. Então, a gente já fez eles. Essa aula é uma continuação das outras duas, por isso que eu tô fazendo a comparação de uma modelagem com a outra, tá bom? Então, tá aqui, ó. Daí, pro pezinho, a gente vai puxar bem pouquinho, ó. Vai pegar aqui na pontinha, apertar um pouquinho. E aqui, ó. Já fez. Vou tirar essa folha daqui pra parar de atrapalhar a gente. Deixa a folha do lado pra você ficar olhando, tá? Na referência na hora de fazer. Então, tá aqui, ó, o pezinho dele é isso daqui mesmo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E eu vou fazer ele nessa posição que ele tá na referência, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, uma marcação com uma esteca de agulhinha pra marcar bem a barriguinha das perninhas. A perninha, eu vou vir aqui e vou dobrar. Ó, desfiz o pezinho, arruma aí, tá? Vou colocar ele em pé pra arrumar essa perninha.
Aqui atrás, ó, a gente pode apertar um pouquinho para ajudar ela a flexionar. E a mesma coisa do outro lado. Vira onde vai ser o joelho. Daí, é em cima da mesa que você vai arrumar agora. Você abre um pouquinho essas perninhas e deixa assim. Então, troquei a câmera aqui de posição para me mostrar para vocês como que a gente vai deixar. Ó, a posição que ele ficou é assim, tá vendo? A gente abre as perninhas, ó, o joelhinho vem pra lateral. Tá? Daí, vou pegar um palitinho de dente, vou colocar aqui no meio. E vou colocar no isopor, deixando esses pezinhos encostarem no chão. No chão não, no isopor, né? Porque daí ele vai secar assim, ó, nessa posição, vai ficar certinho, tá? Se você achar que você tem habilidade o suficiente para continuar a fazer o bracinho aqui também e já deixar secando, você já pode fazendo, tá bom? Ou você pode, assim como eu, esperar um pouquinho para secar essa parte aqui, pra gente não deformar tanto na hora de colocar os bracinhos. Então, também tudo é uma questão de tempo que a gente tem, né? A gente sabe como é que é uma vida de artesã, gente. Então, é isso. Vou deixar esse corpinho secando para depois colocar o bracinho e dar continuidade. E para fazer a cabecinha dele, assim como a gente fez em todos os outros dois, eu fiz aqui no acetato, ó, tirei com a caneta permanente a carinha dele, né? Só que ele tá um pouquinho de lado, tá vendo? Esse pedaço aqui, pelo menos dessa referência que eu peguei, ele tá de lado. Tudo isso daqui não é a carinha dele, o rostinho dele, né? É a lateral. Então, ó, eu tenho que ter uma certa noçãozinha de que a carinha dele vem aqui, mais ou menos, tá bom? Se você achar uma referência melhor para imprimir, faça isso. Te aconselho a fazer isso. Então, esse aqui é o formato do rostinho dele, mais ou menos parecido com a do menino gato, né? Não é tão redondinha quanto a corujita. Então, para começar, eu tenho aqui uma bolinha de 25 milímetros. Eu vou dar uma alongadinha nela. E peguei aqui na massa cor da pele clara, 25 gramas de massa. Essa minha massa não tá muito legal. Tenho tido aqui um probleminha com essas massas. Quando eu puxo, ó, agora ela até puxou um pouquinho mais porque eu tô sovando. Mas ela tem quebrado, tá vendo? Então, quando a massa tá assim, ela exige mais sova do que o normal. Às vezes, mesmo assim, ela não chega no ponto. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque massa assim pode rachar a peça depois de seca. Aqui, ó. Já consegui dar um pouquinho mais de Ih, não sei falar a palavra, vou escrever aqui. Sumiu a palavra. Então, tá aqui, ó, fiz aqui um rolinho, fazer um rolinho mais bonitinho, sem bolinhas. E vou colocar aqui, ó, a bolinha de isopor. Só colocar. Aqui eu vou fechar para não entrar ar lá pra frente. E vou trazer o restante para trás. E manter aqui o formatinho mais alongado, né? Então, se eu for pegar aqui, ó, a transferência, eu vou ver que ela não tá no formato, ela tá mais gordinha e eu preciso que ela seja mais alongada em cima.
Então, eu vou puxar da lateral pra cima. E agora eu vou usar alguma ferramenta, tipo uma agulhinha, alguma coisa, pra ajeitar aqui, ó. Aqui, ó, agora sim. E essa partinha de baixo eu vou colocar na mesa, porque eu quero ela aqui, ó, um pouquinho mais retinha. Que ele é mais retinho embaixo, assim. E arredonda nas laterais. Tá? Aqui, ó, esse é o formatinho da cabecinha dele. Então, pra saber aqui, ó, a altura do nariz, a gente vai colocar aqui certinho, aonde é a cabecinha dele. Eu vou pegar aqui, pegar um palitinho de dente mesmo. E vou ver aqui, tá vendo? Aqui termina o narizinho dele. Então, aqui por baixo, ó, vou fazer uma leve marcaçãozinha aonde termina, ó. Marquei aqui. E daí eu já posso vir com a massa e colocar. O narizinho dele bem simples também, praticamente uma bolinha. Então, eu vou fazer exatamente assim, ó. Vou fazer uma bolinha. Vou ver aqui o tamanho que seria. Vou colocar aqui. Pode passar cola, se você achar necessário. E vou vir aqui com mais um pouquinho de massa, fazer uma cobrinha aqui, ó, e colocar aqui em cima, pra dar a alturinha, né, do narizinho e depois na máscara fazer a divisão. Então, vou colocar aqui mais retinho. Vou tirar aqui, ó, com uma tesourinha. Inclinei aqui, tirei. E vou unir um pouquinho pra depois não ficar feio na máscara. Então, vai ficar assim, ó, bem feio. Todos eles, né, os três no começo, fica bem feio mesmo. Mas é isso, vamos já aqui direto fazer a máscara dele. Então, eu tenho aqui, abri a massinha verde. E a gente vai fazer aqui no mesmo esqueminha que a gente fez a corujita, porque eu acho que é uma maneira um pouco mais fácil, mas dá pra fazer só no olhômetro também, tá? Então, vou recortar aqui, ó, essa partinha da boca, só pra gente ter essa curvatura aqui da máscara, pra gente saber direitinho aonde que é, né? Então, ó, cortei aqui com uma agulhinha. Eu vou passar aqui por dentro, ó, pra tirar essa parte. Mas a gente pode ver, ó, que é algo bem simples, dá realmente pra fazer no olho, né? Então, a gente sempre afina aqui, ó, essas rebarbinhas quando a gente recorta. E vou colocar aqui. Olhando na referência, a gente vê que ela é bem aqui em cima dessa bolinha do nariz dele aqui mesmo. E vamos ajeitando, né? Fez primeiro aqui a parte da frente, agora a gente traz tudo aqui pra trás. Aqui pra baixo também precisa. Então, traz aqui o máximo que der, se não der, a gente enxerta, não tem problema. E, ó, aperta aqui. Com uma tesoura, a gente vem tirando o excesso. E com uma ferramentinha, alisando. Pra tirar todas essas marcas.
Uma dica aqui, que eu não fiz aqui, mas eu fiz nos outros. Eu esperei a cabecinha secar para colocar a máscara. E sim, é importante, se você puder tá fazendo isso. Hoje eu não posso, eu tenho que fazer direto. Então, eu vou ter um pouquinho mais de problemas, por assim dizer. Porque aqui, ó, a massa, como as duas estão molhadas, ela vai grudar muito. Então, se eu precisar arrumar, por exemplo, eu achei que não ficou muito legal isso daqui, eu preciso abrir mais. Daí, ó, eu vou tirar do jeito que a gente tirou das outras vezes, mas como as duas massas estão molhadas, eu posso machucar a massa de baixo e vai ficar manchado, tá vendo? Eu vou ter que daí, depois que secar, vir aqui e tentar arrumar isso daqui, tá bom? Então, por isso, se você puder esperar secar, você pode fazer isso, por favor. Aqui, ó, eu tô trazendo o máximo que eu posso. Porque ele fecha aqui embaixo. Mas eu vou pegar um outro pedacinho de massa pra fazer retinho ali, ó, vou afinar um pouquinho. Ó, vou deixar esse lado retinho. Primeiro eu vou tentar limpar aqui. Vou colocar aqui, ó, que daí ele já fica retinho, tá vendo? O resto eu vou tirar. Então, tá aqui, ó. E eu olhando na referência, eu vejo que eu realmente preciso abrir mais isso daqui. Então, ó, com uma agulhinha você faz isso. Como eu já mencionei, se a sua peça de baixo estiver seca, você não vai sofrer para fazer isso. Eu vou. Então, ó. Então, tá aqui, ó, eu consegui tirar o máximo que deu, por enquanto tá molhado. Eu vim com essa estequinha aqui, ó, e fui meio que raspando assim, sabe? Mas depois que ele secar, opa, eu tento dar aqui um acabamento melhor nessa parte. Então, vamos dando continuidade aqui, agora a gente vai colocar os olhinhos. Então, vou pegar 2 olhinhos verdes. Vou pegar a referência, colocar aqui com cuidado, pra ver direitinho. Novamente, eu vou marcar aqui, ó, só pra marcar a alturinha do olho mesmo, tá bom? Lembra que na corujita a gente usou o olhinho de ponta cabeça? Nesse caso aqui, eu vou usar o olhinho deitado. Assim, ó. Tá vendo? Com a bolinha pra cima. Essa parte retinha aqui, ó, vai pro lado do nariz. Então, vou apertar. E aqui, ó, vou deixar mais retinho possível. Pra deixar mais no formatinho que é o olhinho dele mesmo, né? Do outro ladinho, a mesma coisa. Daí, agora aqui, tudo uma questão de ajeitar mesmo, tá? Então, tá aqui, gente, eu virei os olhinhos, tá? Coloquei a cor dos olhinhos pra baixo, porque pra cima eu achei que ele ficou meio triste. Então, coloquei pra baixo. O que que aconteceu aqui que eu percebi? Os olhos dele, originais, são bem maiores. Só que a gente tá fazendo os 3 num certo padrão, né? Então, eu decidi continuar usando os olhinhos mesmo, porque eu vou usar os 3 juntos, tá bom? Porque se realmente fosse o caso aqui, se tivesse todos diferentes, eu faria
esses olhinhos pintados mesmo. Eu até peguei os olhinhos de tamanho M, ó, pode ver até que o verde tá aqui, pra ver se daria certo. E até o tamanho em si do olho daria pra fazer uma montagem aqui e daria certo. Mas o problema ficou aqui, ó, na íris, que a íris tá muito maior do que os outros dois que a gente fez. Então, colocando os três juntos ia ficar feio esse olho diferente, tá bom? Mas eu achei que ficou ok, não dá pra reclamar, não. E agora eu vou deixar secando, e não vou deixar secando em cima do isopor, vou deixar ele secando em cima da mesa mesmo, porque eu quero essa parte mais retinha. O corpinho já tá seco, né, que a gente já fez, mas eu não vou colocar aqui agora, porque senão afunda essa parte aqui. Então, vou deixar dar uma boa secada, pra depois também a gente fazer o... Ele tem uma parte em cima, né? E agora, por enquanto, vou trabalhar aqui de novo no corpinho dele, colocar os bracinhos, a cauda e fazer os detalhes. Vamos lá? Então, eu tenho aqui 2,5 gramas de massa. Ele é um pouquinho mais fortinho, né? Vou fazer aqui alongar um pouquinho. Vou pegar aqui e ver a altura aqui, ó. A altura tá boa, mas eu achei que tá gordinho demais, então vou alongar um pouquinho mais. Tem que ficar proporcional, né? Vou pegar aqui, ó, um ladinho e apertar um pouquinho. Aqui eu vou rodar pra fazer o pulso. E vai ficar aqui, ó, esse formatinho. Vou tirar o polegar agora, vou vir aqui com uma tesourinha fina, ó, e cortar assim na diagonal. Aqui vou cortar reto, vai fazer uma espécie de um triângulo aqui, que eu vou tirar. Vou ajeitar a parte que a gente corta, que fica meio quadradinha. E os dedinhos, eles não têm 5 dedinhos, né? Eles têm 4. Primeiro de tudo, eu marco pra ver se vai dar pra cortar no lugar que eu marquei. Tá ok? E vou cortar. Esse aqui eu não vou cortar tudo, porque ele vai dar com a mãozinha fechada. Então, ó, só aprofundei um pouquinho mais. Com uma estequinha de faquinha, ó, venho aqui e faço assim nos cantinhos pra arredondar os dedos. Junto aqui um no outro. E tá bom. Essa mãozinha dele tá fechada, tô seguindo a referência, ele tá assim, né? Então, ó, vou fechar essa mãozinha como se ele estivesse fazendo força. Então, eu coloquei aqui no corpinho, ó, ela tá um pouquinho maior, né? Do que tem que ser. Então, a gente coloca aqui a altura da mãozinha e corta o excesso, tá? Essa mãozinha, eu vou colocar pra cima. Então, como tá pra cima, o polegar vai pra trás, né? Porque ele vai tá aqui, ó, mostrando os músculos dele. Então, a gente coloca assim. E com um pouquinho de água, ó, e pincelzinho modelador, a gente une. Então, tá aqui, ó, mãozinha fechadinha, porque ele tá, tô seguindo a referência aqui, ó. Tá? Fazendo ele nessa posiçãozinha. Então, vou fazer a mesmíssima coisa do outro lado. Deixar aqui, ó, um pouquinho mais altinho, assim. Fazer a mesma coisa do outro lado, tá bom? Então, tá aqui os dois bracinhos. Como esses bracinhos são mais gordinhos, é mais gordinho do que os outros, ele não precisa, tá vendo, de sustentação, ó, pra ele ficar na posição. Ele já ficou. Então, eu vou colocar a sustentação... Na verdade, eu acredito que não vou colocar nem na cauda, porque a cauda dele também é mais grossa. Bom, vamos fazer a cauda aqui, colocar ali no isopor pra gente ver como que vai ficar.
Então, peguei aqui um pouquinho de massa verde. A calda dele é mais grossa, como se fosse uma calda de lagartixa. Então, aqui, ó. Aí, esse aqui tá mais fininho e aqui tá mais grossinho, né? Não é tudo isso. Vou colocar aqui nele, ó. Tá bom o tamanho, tá vendo? Tá mais ou menos da altura do corpinho dele. Então, como tá tudo aqui, essa massa aqui tá molinha, eu não vou nem usar cola, eu vou usar só uma gotinha de água pra colar. Vou colocar aqui, ó, no final do corpinho. Você pode deixar assim, se você usar cola, você pode deixar assim, ó, não precisa nem unir. Mas eu vou unir no corpinho. Então, tá aqui, agora eu quero dar um movimento pra ela, vou descer um pouquinho e colocar pro ladinho, ó. Mexeu aqui, vou ajeitar. Isso aqui é bom ficar bem lisinho, tá? Depois eu arrumo direitinho. Mas esse aqui vai ser, ó, o movimento que eu dei na caldinha dele, ó. Também não vai precisar de sustentação. Tá, ok. Vou voltar ele ali no isopor. Ou você pode deixar ele deitado assim, tá bom? Ou de pé lá no isopor, do jeito que tava secando, né? Vou terminar de alisar aqui pra ficar bonitinho. E é isso. Ele tem no corpinho umas partinhas, ó. Essas partinhas aqui são verde mais clarinho. Então, tem no joelho, no cotovelo e essa partinha aqui em cima. É um verde mais clarinho, que eu vou fazer como? Vou pegar um pouquinho da massa verde. Então, eu vou pegar um pouquinho de massa branca. Branca mesmo, tá? Não é natural, não. É menos, deixa eu ver, é bem pouquinho. Não é muito, não. É mais na cabecinha, que precisa de mais. E vou pegar um pouquinho da massa verde e vou misturando aos poucos pra gente ter um verde mais claro. Então, aqui, ó, se a gente for comparar, tá um verde bem mais claro do que o corpinho dele. Então, vou pegar aqui, ó, só um pouquinho. Vou fazer aqui como se fosse a joelheira dele. Deixa eu ver, tem muito ainda. Esse aqui mesmo, vou dividir em dois, ó, bem pouquinho, tá? Ó, que tamanho de bolinha. Tentar deixar do mesmo tamanho. Então, vou fazer aqui uma bolinha, vou alongar um pouquinho essa bolinha, ó, e vou apertar. Vou pegar aqui o corpinho, que não tá seco, os bracinhos e a cauda, então, se você for fazer direto, toma cuidado. Vou passar aqui um pouquinho de água e vou colocar aqui no joelhinho dele, ó. Vou colocar e as laterais tem que tá coladinha, tá? Então, você aperta bem as lateraisinhas assim, ó. Com uma estequinha de faquinha, uma estequinha mais fininha, a gente vem aqui, ó, e faz umas marcaçõezinhas assim, ó. Como se fosse aqui um antiaderente, né? Fazer a mesma coisa do outro lado. E a mesma coisa nos cotovelos, tá? Porque do cotovelo ainda é um pouquinho menor, ou não, do mesmo tamanho. Então, é isso, a mesma coisa nos cotovelos e joelhos. Agora, eu peguei a cabecinha aqui e vou fazer aquele detalhezinho que ele tem aqui em cima. Peguei um pedacinho de massa, já fiz uma bolinha. Vou fazer aqui um biquinho nela.
Vou apertar, fazer um triângulo. E vou cortar aqui, né, ó, a beiradinha pra, ó, virar um triângulozinho que a gente vai colocar aqui, ó. Tá? Então, tem que ficar mais grossinho. Então, agora sim, vou usar cola. Vamos lá para uma dica. Nunca pegue e faça isso que eu fiz direto, porque você pode acabar colocando muita cola. Sempre coloca um pouquinho de cola do lado e passa com palitinho de dente, tá? Eu fiz isso em todos os outros vídeos e nesse fui fazer direto, ó. Ah, aconteceu isso. É o que dizem, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então, ó, vou colocar ele bem aqui, pra vocês verem, no meinho. Pega como referência o narizinho, pra ficar mais no meinho possível. E vou fazer outro triângulozinho, só que dessa vez bem menor que esse. Você pode até usar a mesma quantidade de massa que você pegou da outra vez pra fazer, mas você vai deixar ele mais baixo, né? Mas é só modelar. Só que esse daqui, a gente vai modelar um pouquinho mais larguinho. Peraí, deixa eu fazer de novo. Em vez dele ficar tão bicudinho, ele vai ficar mais assim, ó. Mais telhadinho, sabe? Aqui, ó. Opa. Aí, vou cortar bastante aqui. Tá vendo a diferença? Vou pegar cola com palitinho. E vou colocar logo aqui atrás, ó. Tá bom? Pra ficar assim. Então, já tenho aqui a cabecinha, que vai continuar secando, que ainda não tá seca. E o corpinho aqui, ó, com todos os detalhezinhos, que também vai continuar secando. Após pronto, eu volto pra gente colar o logo e colocar a cabecinha nele, tá bom? Então, eu tenho aqui que eu imprimi os símbolos deles, né? Aqui já tá cortado, porque eu já usei esses daqui, né, pra fazer os outros. E aqui eu vou usar a mesma técnica que eu usei da corujita, porque o meinho aqui, deixa eu aproximar, não pode ficar branco. E pra recortar, não vai ser fácil, né? Porque além de ser pequeno, ele tem uns... borrei. Porque ele tem uns... É difícil da gente recortar o meio, né? Então, eu vou usar aqui, ó, dessa caneta aqui. Ela é tipo uma imitação dessa mais famosa, né? A Stabilo. Essa daqui eu comprei na 25 de março, não tem marca, mas ela dá o mesmo efeito. Então, agora que eu borrei esse, eu vou usar esse. E vou preencher todo esse meio aqui, ó. Mas vai passando a caneta devagar, porque ela solta muita tinta. Esse verde aqui é um pouquinho mais forte. Na verdade, acho que não é esse verde, gente. Acho que é esse. É esse aqui, ó. Esse verde que eu vou usar. Tá? Bom, então agora eu já comecei aqui, vou ter que usar essa daqui mesmo. Então, peguei aqui, ó, o logo, o corpinho dele. E vou colar com cola branca mesmo. Só que agora, só toma cuidado, porque essa tinta aqui, ela pode... Ó, percebi que eu tenho que cortar mais bonitinho aqui. A tinta agora pode manchar por causa da cola branca, tá bom? Se você quiser colar primeiro e passar a caneta depois que a cola secar, também dá certo. Então, é só colar mesmo.
Vou passar primeiro aqui, ó, um pouquinho de cola branca. Vou colocar o logo. E tem que passar um pouquinho de cola branca por cima também. É agora que tem que tomar cuidado para não borrar a caneta que a gente passou. Então, vai dando umas batidinhas que ele cola, tá? Ó. Então, tá aqui as duas peças já sequinhas. E agora, eu vou colar a cabeça no corpo. Só que como o corpo é curtinho, eu não vou usar o palito inteiro. Vou furar aqui e vou colar com cola branca. Vou colocar um pouquinho de cola. A cabecinha, ela não tá furada porque a gente deixou ela secando assim, lembra? Então, eu vou furar ela primeiro. Pra colocar. E eu vou desenhar a boquinha dele igual a gente fez com os outros, né? Então, olhando na referência, a boquinha dele, vou fazer aqui um pouquinho tortinho. Ó, dessa vez eu não acertei. A outra vez eu acertei de primeira, dessa vez eu não acertei. Então, eu vou apagar cotonete com água. Dá pra apagar, só que agora a gente tem que esperar secar um pouquinho pra escrever de novo em cima, tá? Enquanto seca aqui essa partinha da boca, ele tem uma sobrancelha também com esse verdinho mais claro, que você pode estar fazendo na tinta, pintando mesmo, mas aqui eu não tenho tinta em verde claro, agora que eu percebi isso. E para mim não precisar fazer a mistura de branco com verde para chegar no tom, eu vou usar a massinha aqui mesmo, ó. Vou fazer uma espécie de gotinha aqui, ó, um formatinho de sobrancelha e colar aqui, tá? Vou fazer um pouquinho menorzinho. Então, daqui, ó, fiz a boquinha, coloquei a sobrancelha, ainda não secou muito bem a cola, né? Mas tá aqui, tá prontinho o nosso lagartixo, ficou bem fofo, né? Aqui a colinha aqui também não secou, mas depois que seca a gente sabe que fica transparente. E tá prontinha, gente, a turma toda. Vou tirar aqui, a gente não pode esquecer depois, ó, de tampar, né? Pra colar na base. Mas tá aqui os 3 prontinhos. Espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos aí dos 3 personagens de PJ Masks. Não sei falar ainda. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!